Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes a gente tem alguns recados para dar, tá? O primeiro recado é que estamos em Florianópolis, esse não é o nosso estúdio habitual, a gente costuma gravar lá no Rio de Janeiro, no estúdio Eu e Ela, em Copacabana, mas aqui a gente veio para Florianópolis fazer uma temporada de 7 episódios, então estamos no meio dessas gravações com diversos profissionais igualmente capacitados, assim como nós chamamos no Rio de Janeiro, nós conversamos no Rio de Janeiro. E aí eu já vou pegar essa deixa para te dar um recado que está aí do outro lado. Se você tem algum profissional que você quer ver aqui no nosso programa, que você quer indicar, que acha que é capacitado para estar aqui, que tem uma história legal para contar, manda uma mensagem pra gente, uma DM no Instagram do podcast Bússola Profissional. E olha só, não precisa ser do Rio de Janeiro ou de Florianópolis, não. A gente tem um planejamento de falar com profissionais de todo o Brasil nesse ano de 2025. Então, se o seu profissional, o profissional que você acompanha, ele for de Brasília, ele for de São Paulo, ele for do Ceará, pode mandar DM pra gente que a gente vai entrar em contato, vai viabilizar esse papo, viabilizar essa conversa, tá bom? E aí, segundo recado, tá? Segundo recado para não esquecer. Você que é profissional da área da saúde, que está tentando entrar no mercado digital, que está querendo se posicionar da maneira certa, que está querendo começar do jeito certo, mas não sabe como, ou então já começou, mas não está tendo resultado, eu vou te pedir para mandar uma mensagem para o meu Instagram, MKTD Pacheco. Lá eu vou conseguir te dar ou uma consultoria gratuita ou te ajudar nessa jornada para que você consiga se posicionar da maneira certa, que você consiga se posicionar nas redes sociais para conseguir atrair pacientes, atrair clientes, dependendo da sua área, e melhorar a tua autoridade, conseguir produzir conteúdo da maneira certa, da maneira de conscientização e não só aparecer uma pessoa que só quer vender. Beleza? Dados os dois recados, nós vamos ao nosso convidado de hoje, um convidado especial para falar de uma área que muitas pessoas ainda não conhecem, que é a área da medicina da dor. Hoje a gente vai falar com o doutor Alan Palmeiro. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Manuel. Tudo certo? Tudo ótimo. Vamos falar um pouco sobre essa área área nova que as pessoas... Desconhecida, né? Que as pessoas têm muito pouca informação. Mas primeiro a gente quer começar falando um pouco da tua trajetória, doutor Alan. Me fala um pouco como é que começou até você chegar nessa área que é a medicina da dor. Pronto, Manuel. Primeiro deixa eu agradecer, né, pelo convite aí para estar participando desse podcast. Tomara que você consiga realizar aí ao longo desse ano esse projeto, que é um projeto muito legal, muito bonito, de ajudar jovens que estão entrando no mercado de trabalho a seguirem alguma carreira, né, poder dar essas dicas aí para eles. E também, eventualmente, para colegas que estejam buscando mais informações a respeito especificamente da medicina de dor, que é uma medicina nova no Brasil, não tão nova no mundo, mas muito nova no Brasil, e que a gente está capitaneando aí essa busca pelo crescimento da medicina. Desbravando, pronto. Para poder ajudar mais e mais e mais pacientes que sofrem com essa patologia que é tão e tão frequente aí na população. Manuel, eu sou natural de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul. Não precisa fazer cara de surpresa, o anormal seria ouvir falar. É uma cidade pequena, uma cidade de 7 mil habitantes. Foi lá que eu me criei, foi lá que eu morei, passei a minha infância inteira, adolescência praticamente inteira. Depois eu me mudei para Ijuí, que é uma cidade ali do ladinho. Fiz o ensino médio, então eu fui para Porto Alegre, né, para fazer a faculdade. Tive a experiência em Porto Alegre de morar aí com 6 argentinos, dividir apartamento com Saiu fluente em espanhol. Total. Fiz o vestibular em espanhol, foi ótimo, foi uma experiência muito boa. Fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, formei em medicina lá. Depois disso trabalhei um ano como médico no Exército, lá no Rio Grande do Sul ainda. E só depois eu vim para Florianópolis, onde eu vim para fazer a residência de anestesia. Então, eu sou anestesiologista de formação. Legal. Já trabalhando como anestesiologista, eu iniciei a minha formação com medicina de dor. Primeiro eu fiz a graduação em clínica de dor, né? Depois eu fiz uma pós-graduação
com intervenção em dor, com intervencionismo em dor, Sim. né? Fiz ainda mais uma pós-graduação nessa mesma área de intervenção, mas aí usando apenas ultrassom como guia, que é uma ferramenta que a gente usa no consultório no dia a dia. E além disso, depois eu fiz a minha pós-graduação com medicina regenerativa. E hoje eu já não atuo mais como anestesiologista, só trabalho como médico de dor. E, enfim, essa é a minha formação e é uma formação contínua, né? Uma Com formação certeza, que né? não acaba nunca Não mais, tem né, Manuel? não tem como parar de estudar, né? O Exatamente. médico que para de estudar fica para trás e não pode, acho que não pode nem atuar, né? Não O deveria médico existir, né? é Não complicado. deveria existir. É uma ciência que está em constante transformação, né? Com certeza. Mas eu acho isso muito legal aqui, ter um profissional da tua área pra gente conversar sobre a medicina da dor, porque muita gente fica falando assim, ué, mas como assim? Existe um médico especialista em dor? Existe. Não é eu não vou eu não tô com dor no joelho, eu vou no ortopedista. Eu tô com dor, sei lá, eu tô sentindo pontada no coração, tô com algum tipo de dor, eu vou no cardiologista, eu tô com dor de cabeça, enfim. O que o médico especialista em dor ele faz? Quando as pessoas procuram ele, quando deveriam procurar, né? Pronto. Manuel, o médico especialista em dor, ele é um profissional treinado e graduado para atuar em diferentes causas de dor, né? Tanto dores agudas quanto dores crônicas, né? Sim. Tanto dores de origem, por exemplo, oncológica, quanto dores de origem musculoesquelética, dores ortopédicas, as dores neuropáticas, que são uma causa comum de procura dos pacientes pelo nosso trabalho. E eu costumo dizer que o médico de dor ele trabalha como sendo um detetive da dor. Então, essa é a função. Um detetive, quando ele está avaliando a cena de um crime, ele está atento a todas as condições que envolvem aquele crime, né? Seja ele o ambiente, a possível motivação, a história da vida dos personagens envolvidos no crime. Pega o filme do Sherlock Holmes, né? Pronto. Ele olha todos os detalhes ali. Pronto. A posição do isqueiro no chão, né? Isso. E é mais ou menos isso que um médico de dor costuma fazer, Manuel. Essa pergunta me faz lembrar de um caso que eu atendi no consultório há pouco tempo atrás. Legal. Uma paciente já de seus 60 e poucos anos, assim, que chegou com um consultório completamente desesperançosa, dizendo que já tinha procurado inúmeros colegas, já tinha feito inúmeros tratamentos, já dizendo que era um caso perdido, né? A gente não acredita muito em caso perdido, foi uma conversa longa, ela tinha uma artrose de quadril, a dor principal dela era por uma artrose de quadril, mas conversando detalhadamente com ela, a gente acabou descobrindo que boa parte da dor vinha de uma tendinopatia dos glúteos, que é uma condição muito comum, muito associada com artrose de quadril, e ela ainda tinha algumas alterações na articulação sacroiliaca, que é a articulação que junta a coluna com a bacia, mas isso não era o mais importante. No caso dessa paciente, os principais fatores, ela era uma professora aposentada, os principais fatores ligados à dor dela e à persistência da dor eram sono de uma qualidade muito ruim, uma paciente que manifestava diversos sintomas depressivos, de ansiedade, talvez até uma sensação de inutilidade por estar aposentada, por ter largado o trabalho que ela fazia há tanto tempo. Então, a nossa abordagem, ela vai muito além de tratar... É claro que a gente trata localmente a causa da dor. Então, ela precisou de tratamento para artrose do quadril, para essa tendinopatia, para essas disfunções da articulação sacroiliaca. Mas o que mudou de verdade a vida dessa paciente foi quando a gente organizou o sono, colocamos ela de novo para fazer atividade física. A gente teve muita conversa sobre ela tentar resgatar coisas que ela gostava de fazer anteriormente. Essa paciente iniciou um curso de pintura. Legal. E voltou alguns meses depois no consultório trazendo justamente que ela achava impressionante como coisas tão simples, tão banais podiam modificar tanto a percepção de dor que ela tinha, né? Então essa é a função do médico de dor, olhar globalmente para o paciente, né? Olhar para o dono da articulação, para o dono do tendão, para o dono da lesão que o paciente que está causando a dor e não só para a lesão. É o que se fala da medicina integrativa de uma maneira geral, né? De certa forma, é o que se fala da medicina integrativa. Sim. São conceitos um pouquinho diferentes, mas sim, é o olhar integral, é o olhar para o ser humano,
é o olhar para o dono da dor e não somente para... Olhar por trás das dores, Pronto, né? O que pode estar ocasionando isso. E por que você escolheu seguir por essa área? Você fez uma transição de carreira dentro da medicina, né? Sim. Você saiu da área da anestesiologia anestesiologia e foi para a área da medicina da dor. Por que você resolveu fazer essa transição de carreira? Manuel, eu e a medicina de dor, eu vou te falar que a gente já tem um namoro antigo. A gente sempre flertou. Por incrível que pareça, até hoje, a medicina de dor não faz parte da grade curricular de boa parte das universidades. Cada vez isso está ficando mais frequente, cada vez mais os médicos estão tendo contato durante a faculdade com a medicina de dor. É uma área que é completamente estabelecida em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil não tem uma força tão grande. E cada vez mais agora a gente tem visto os estudantes de medicina já tendo contato com essa área. Mas eu fui um privilegiado. Eu já na minha graduação, aí, há 15 anos atrás, foi a primeira vez que eu tive contato com medicina de dor. Foi um contato muito rápido. A gente passava ali... acredito que cerca de um mês no ambulatório, e já me chamou muito a atenção a complexidade dos casos. Eu lembro de, na época, ter ficado surpreso com as possibilidades de tratamento que já existiam e que a gente desconhecia. Estou falando de uma década e meia atrás, mas passou. Esse foi o meu primeiro namoro. Depois, quando eu estava trabalhando como médico do Exército, eu tive contato com um paciente. Hoje eu entendo perfeitamente a dor que ele sentia. Na época, para mim, não fazia muito sentido, porque eu prescrevia um monte de medicações, opioides fortes, morfina. Que em tese resolveriam. E aquele paciente não melhorava de dor. Ele tinha uma síndrome de dor complexa regional no membro superior, causado por um trauma. E não resolvia. E aquele paciente me marcou muito, tanto que eu lembro dele até hoje. 15 anos atrás. Esse já é um pouquinho menos, vamos lá, uns 10 anos atrás. Esse paciente acabou precisando ser transferido para um outro serviço, um serviço maior, onde foi adequadamente tratado. Depois eu entrei na anestesiologia. A gente tem muito contato na anestesiologia com procedimentos para dor, mas para dor aguda, né? Para dor pós-operatória. E até mesmo para manejo intraoperatório de dor. Então, de novo, a gente começou a flertar, eu e a medicina de dor. Conhecia uma das grandes motivadoras da minha carreira, que foi a doutora Márcia Regina Geller, que foi quem me deu os caminhos para seguir essa formação depois. Fui fazer a minha formação em São Paulo, em Campinas, onde eu fiz 2 anos de pós-graduações. Depois fiz esse terceiro ano também em São Paulo, mas aí em Indaiatuba, com a medicina regenerativa, né? Então, foi um encontro da vida, assim, né, que a gente teve. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque todos os profissionais, eu sempre toco nesse assunto, né? Como você bem disse no início do programa, a gente tem aqui a marca do podcast Bússola Profissional, né? Ou seja, você hoje está sendo o profissional que é a bússola profissional de quem está assistindo. Então, por exemplo, outros médicos que talvez estejam em dúvida em qual área eles vão seguir, ou jovens que ainda estão fazendo vestibular, ou então até médicos que estão pensando em fazer uma transição de carreira dentro da área da medicina, eles vão te olhar e vão ver você falando da medicina da dor, e dependendo aqui do que você, obviamente, trazer para a gente conteúdo, do que você conseguir passar para a nossa audiência, talvez você esteja inspirando novos médicos dessa área. Então, a importância da bússola profissional, da referência. E eu queria perguntar, você tem alguma referência profissional na qual que te influenciou positivamente? Você acabou de falar uma da área da anestesiologia, né? Uhum. Mas você tem alguma referência da área da medicina de dor que você se inspira? Muitas. Legal. Muitas. Eu posso te falar que eu fui um privilegiado por ter tido contato com tantos grandes nomes da medicina de dor, no Brasil e no mundo. Legal. Então, a minha primeira formação foi de medicina de dor, foi com o Dr. Fabrício, em Campinas. Fabrício Dias Assis, ele é uma das pessoas que trouxe a medicina para o Brasil, junto com o professor Charles de Oliveira, que foi o meu segundo mentor, né? E hoje eu tenho muito contato com ambos, também com o professor José Fabiolana, que é o maior expoente da medicina regenerativa no Brasil. É um
um profissional que já trabalha com medicina regenerativa há mais de 20 anos. Então, a gente está falando de uma ciência que tá recém sendo conhecida pela população em geral, pelos médicos em geral, mas que alguns profissionais já fazem isso há muito tempo. E a gente, por sorte, tem a possibilidade de ganhar conhecimento vindo dessas pessoas que já fazem isso há tanto tempo. É a possibilidade de discutir os casos mais complexos. Então, sim, tenho essas referências. É até difícil a gente lembrar, são de tantas todas, pessoas... né? Mas é importante você, pelo menos, trazer algumas aqui, porque é isso que a gente acabou de dizer, assim, você ter essas referências profissionais, você vai ser a referência profissional de alguns futuros médicos, mas você também teve essas referências profissionais, e é assim que a gente vai passando a mensagem de forma positiva, né, de forma exponencial. E aí eu queria saber, o que é preciso para ser um médico especialista em dor hoje, né? Como é que eu hoje, sei lá, tô saindo do colégio, eu quero ser um médico especialista na área de dor. O que eu preciso de formação para ser esse médico? Sim. A medicina de dor hoje ela é uma área de atuação no Brasil. Entendi. Então, é certificada pela Associação Médica Brasileira. Claro. Então, no meu caso, depois da medicina, eu fiz 3 anos de anestesia, fiz a formação em dor através de pós-graduações e fiz a prova da Associação Médica Brasileira, que é a prova que te dá o título de médico certificado para tratar dor. Existem algumas áreas que podem fazer essa prova, anestesiologia é uma delas, ortopedia é outra, legal. Fisiatria é outra, neurocirurgia é outra. Legal. E eu acredito que neurologia seja a quinta. Talvez, se me perdoe se está me falhando a memória, mas eu acho que são essas 5 subespecialidades que podem fazer a prova, que podem fazer a formação e depois fazer a prova para ser titulado como médico especialista em tratamento de dor. Legal. E aí a gente entrando um pouco mais nessa questão do conteúdo, né, do que a gente veio conversar bastante aqui para a nossa audiência realmente entender mais sobre essa área misteriosa. E aí eu já começo com uma pergunta que talvez as pessoas se surpreendam com a resposta. Toda dor tem tratamento? Porque tem gente que diz assim, mas a minha não tem. Minha não tem. Eu recebo, eu acho que é raro eu não receber essa pergunta no consultório. Tá? Sim, toda então dor. É bom. Sim, toda dor tem tratamento. Legal. Existem dores agudas, dores pós-operatórias, por exemplo, que a gente tem uma facilidade muito maior de tratar e que a gente pode falar em cura. E existem determinadas patologias que a gente não pode falar em cura da dor, né? Exemplo, fibromialgia, algumas dores neuropáticas, a gente não consegue ainda falar em cura de dor. O que não significa que não significa que não tenha tratamento. Então, esse é um grande desafio. É você ajudar esse paciente que é portador de uma condição crônica, que é portador de uma condição que invariavelmente diminui um pouco a qualidade de vida dele, você conseguir amparar esse paciente em todos os aspectos que a dor envolve, porque dor é complexa, dor tem um aspecto social, dor tem um aspecto emocional, dor tem um aspecto afetivo, dor tem um aspecto físico. Então, você amparar esse paciente em todos essas características da dor, essa complexidade da dor e devolver para ele, né, a qualidade de vida que a dor vem tentando roubar, né? Entendi. E aí é legal, você falou sobre a questão da dor crônica também, né? Essa questão da dor crônica, o que é a dor crônica de uma maneira geral? A dor crônica é essa dor sempre voltar? Você tem a dor, você trata, ela melhora e ela volta. Sim. É mais ou menos isso? Explica pra gente, por favor. Pelo livro, Manuel, dor crônica é aquela dor que dura mais de 3 meses. Entendi. Eu não gosto muito dessa definição, eu prefiro uma definição mais funcional. Porque a dor, ela tem sua função no nosso corpo. Tanto é assim que existem algumas síndromes em que as pessoas não sentem dor e essas pessoas têm uma expectativa de vida extremamente reduzidas. Por fraturas, por queimaduras, por lesões graves, e que a pessoa não sente que está tendo essa lesão e acaba aí, né, tendo complicações e eventualmente evoluindo para
para morte em fases tenras da vida, assim. A dor é como se fosse um aviso. A dor é um aviso. Essa é a dor aguda. Essa é a dor que é funcional. A dor crônica, na minha definição, ela é a dor que é disfuncional. Entendi. É a dor que já perdeu a capacidade dela de funcionar como sendo um aviso para o paciente de que algo está errado. Muito bom. Suponhamos, Manuel, que você vá pegar um livro do chão e quando você levantou de pegar esse livro, ou um objeto mais pesado, vamos lá. Se é um cara forte, não vai ser um livro que vai te causar isso. Mas foi pegar um objeto pesado... Uma geladeira. Uma geladeira, pronto. Você foi levantar alguma coisa pesada e você sentiu uma dor aguda nas costas que correu para tua perna. Foi examinado, foi adequadamente tratado, adequadamente pesquisado, você descobriu que você fez uma hérnia de disco, tá? Aí você fez repouso, fez fisioterapia, usou algumas medicações por via oral, passados algum tempo, essa dor foi embora, certo? Isso é dor aguda. Ela serviu para te avisar que você era para dar uma diminuída, que você não era mais para fazer aquele movimento, que alguma coisa no teu corpo estava errada. Agora, se depois de 1 ano você vier para o meu consultório e disser, pô, eu tratei, melhorei, mas aí voltou a doer um pouquinho, doía muito quando eu ficava numa posição fixa, aí depois passou a doer toda vez que eu caminhava, depois passou a doer à noite, e agora eu tenho dor o tempo todo. Se a gente repetir a ressonância, por exemplo, e te examinar, ver que não existe mais nenhum nervo sendo comprimido, mas você continua com a dor nas costas, e já não tiver mais uma causa estrutural para estar causando essa dor, isso é dor disfuncional. É uma dor que não foi embora, mesmo não havendo mais a lesão. Então ela não está mais servindo como um aviso para ti. Essa é uma dor disfuncional, essa é uma dor crônica. Então eu não gosto tanto da definição temporal. Eu prefiro entender os pacientes como tendo uma dor funcional ou uma dor disfuncional. Legal você trazer esses conceitos, né? A dor funcional, a dor funcional é aquela que avisa, que tem um intuito, né? Tem um papel biológico. Que tem um papel. E a dor disfuncional, que é o que você está dizendo, que é a dor crônica de uma maneira geral, é a dor que não cumpre mais a função dela de avisar que está sentindo. Legal. E quais são os casos hoje que chegam mais para você no teu consultório, assim? A galera chega com muitas dores funcionais ou muitas dores disfuncionais? Não, o meu consultório ele é feito... O médico de dor acaba sendo invariavelmente o destino dos pacientes que já bateram a porta de muita gente e não tiveram seu... Entendi. Então é muito difícil que no meu consultório de médico de dor crônica chegue um paciente com uma dor funcional. Chegue um paciente com uma dor aguda. Os nossos casos, a grande maioria são as dores musculoesqueléticas, as dores ortopédicas, né? Então, desde dores na coluna cervical, no ombro, na coluna lombar, muito frequente, artroses de quadril, de joelho, de ombro. Todos esses pacientes são a maior parte dos pacientes que a gente atende. Existe também uma parcela grande de pacientes com dor oncológica, então pacientes que estão em tratamento para patologias oncológicas e mesmo em uso de quimioterapia, de radioterapia, mesmo que já tenham feito cirurgia para tratar o tumor, a causa base, eles continuam com dor. Esses pacientes também são pacientes que a medicina de dor acaba abraçando. Ou seja, o paciente ele já se curou daquele... Não necessariamente. Mas pode estar em tratamento. Entendi. E com uma dor, né, descompensada, né, com uma Entendi. Dor refratária aos tratamentos convencionais, acaba chegando no médico de dor. Né? Mas pacientes com dores neuropáticas também são visíveis. Mas existe também, por exemplo, aquele paciente que ele já teve um câncer, ou ele já teve um tumor, onde ele sentia dor, ele é curado disso e ele continua sentindo a dor depois de curado? Pode existir, Manuel. Pode existir, sim. Isso tanto por complicações, eventualmente, do tratamento. Então, a gente ainda tem alguns tipos de quimioterápicos que causam alterações nos nervos sensitivos. Entendi. E esses pacientes precisam usar o quimioterápico. Ele não é uma escolha, ele precisa usar. Senão ele não vai se curar daquela doença Exatamente, que pode matar, né? Isso. E acaba tendo complicações desse tratamento. Outras vezes, complicações, dor crônica pós-operatória, é uma coisa que a gente vê com frequência. Então, o paciente fez uma cirurgia oncológica ou não oncológica,
e acaba persistindo com a dor, mesmo que o tecido já tenha cicatrizado de maneira adequada. E aí acaba chegando no médico de dor. Radioterapia também é uma coisa que muitas vezes a gente vê complicações de radioterapia no ambulatório de dor crônica. É aquilo, o remédio ele vai trazer os benefícios, mas ele também vem com alguns malefícios. Sim, e a medicina ela vai evoluindo para tentar aumentar os benefícios e diminuir os malefícios. Não, sem dúvida. Se a gente olhar para os tratamentos, voltando para a área oncológica que a gente estava falando, se a gente olhar para os tratamentos feitos hoje para os pacientes, eles deixam muito menos sequelas com um resultado muito melhor, o que não significa ausência de sequelas, né? A ausência de complicações, vamos chamar assim. Nossa, o quanto já não deve ter evoluído com o passar de 10, 15, 20 anos, né? Os pacientes daquela época devem ter tido muito mais danos colaterais, se assim a gente pode dizer. Sem dúvida. E aí é legal a gente trazer também sobre o tipo de tratamento que você usa para dor no teu consultório. Quais são as formas, assim, de uma maneira geral, óbvio, porque cada dor em cada área vai ser diferente, mas de uma maneira geral. A gente definir qual é a dor que vai ser, qual é o tipo de tratamento que vai ser feito, a primeira coisa que a gente precisa é ter um diagnóstico preciso desse paciente. Então, eu lembro bem de um caso de um paciente que eu atendi, que ele chegou contando que ele já era uma dor no ombro, era um jogador de vôlei, ele tinha uma ruptura parcial de um tendão, já tinha feito infiltração, já tinha feito fisioterapia, já tinha feito, enfim, estava querendo parar de jogar vôlei. Caramba. Ou cogitando operar, mas era uma ruptura parcial, enfim. E aí a gente avaliou detalhadamente esse paciente, nós descobrimos que a dor dele vinha principalmente da cervical. Era uma dor de uma artrose de coluna cervical. Claro, ele tinha uma ruptura de tendão, então ele precisaria tratar isso também, mas a dor dele vinha da cervical. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, de nada adianta você trocar a lâmpada que não está funcionando quando o problema está no disjuntor. Então, o primeiro passo, antes de definir qual vai ser o tratamento que vai ser executado para esse paciente, é definir exatamente qual é a causa da dor dele. E esse é o primeiro aspecto que a gente leva em consideração no consultório. Depois, se a gente vai usar um bloqueio, se a gente vai eventualmente usar uma denervação, se a gente vai usar uma infiltração, se a gente vai eventualmente usar os conceitos da medicina regenerativa, que estão muito atuantes hoje, terapia com onda de choque, laser de alta intensidade, alguma terapia celular, isso tudo vai depender do caso, né? Do caso e do paciente. Claro. Então, de uma maneira geral, isso é muito legal porque você encontrar o local onde a dor, o que está gerando a dor não é fácil, né? Porque, por exemplo, qual era o óbvio? O óbvio é que ele estava sentindo dor no ombro, mas para você conseguir detectar que a dor não vinha só do ombro, mas sim do nervo que estava na cervical. Então, assim, até você encontrar o local da dor para depois você definir o tratamento, também não é uma tarefa fácil. Talvez alguns médicos não tivessem essa... Deveriam ter, mas não tiveram essa questão de você conseguir encontrar exatamente o local da dor. Então isso é muito legal. E aí eu vi, obviamente, a gente conversando, já vi outros conteúdos sobre isso também, da questão das células tronco no tratamento da dor. E eu achei isso muito interessante, porque eu já vi algumas matérias de jornal falando sobre células troncos, mas eu nunca ouvi isso sendo utilizado no tratamento direto da dor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Sim. Manuel, primeiro a gente tem que entender que qualquer estrutura do nosso corpo, ela é oriunda de uma célula-tronco. Do fio de cabelo, passando pelo sistema nervoso central, pelo pulmão, pelos ossos, cartilagem, qualquer estrutura, ela deriva de uma primeira célula, que era uma célula-tronco, que foi formada quando o espermatozoide de seu pai se juntou com o óvulo da sua mãe e formou uma célula. Essa célula era uma célula-tronco chamada célula totipotente. Ela tinha a capacidade de gerar qualquer estrutura do teu corpo e também de gerar os anexos embrionários, a placenta, tudo que vai ficar nutrindo o embrião durante a gestação. Se juntando e evoluindo de uma maneira geral. Exatamente. Passado cerca de 5 dias, Manuel, essa célula totipotente ela já não existia mais. Então a gente tinha nesse segundo momento uma célula que se chamava de pluripotente.
essa célula pluripotente, ela ainda era capaz de formar qualquer órgão do teu corpo, mas ela já não era mais capaz de formar os anexos embrionários. Passados mais cerca de 3 semanas, essa célula pluripotente também já não existia mais. Aí existiam o que a gente chama de células multipotentes. O embrião já havia se organizado em 3 camadas de células, sendo que a camada mais externa, que é o ectoderma, vai dar origem à tua pele, vai dar origem ao sistema nervoso central. A camada do meio, o mesoderma, vai dar origem à cartilagem, a osso, aos tecidos tendões, tecidos conectivos em geral. E a camada mais interna, o endoderma, ele vai dar origem a todos os órgãos internos. Essas células, que são chamadas de células multipotentes, elas permanecem conosco ao longo de toda a vida. Então, os principais locais onde elas são encontradas no corpo são, por exemplo, o tecido adiposo, que tem o tecido gorduroso, né? Sim. Que tem muita célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco mesenquimal, que vai dar origem ao osso, à cartilagem, vai se diferenciar em osteócito, que é a célula que forma o osso, vai se diferenciar em condrócito, que é a célula que forma a cartilagem, vai ter também origem a músculo e a própria gordura. E dentro da medula óssea, a gente tem 2 tipos de células-tronco. Uma delas que é a célula-tronco hematopoiética. Esse nome é porque ela é quem forma as hemácias, a série vermelha do sangue e também a série branca, né? Ou seja, todas as células sanguíneas são formadas por uma célula-tronco que é encontrada na medula óssea. E na medula óssea também existem as células-tronco mesenquimais, essas mesmas que a gente encontra lá no tecido gorduroso. É claro que quando a gente pega um paciente idoso, um paciente com 70, 80 anos, a quantidade de célula-tronco que ele tem é muito menor do que a quantidade que um bebê tem. Prova disso é que o tempo de recuperação de uma lesão, de regeneração de qualquer tipo de lesão é muito mais rápido, muito maior, muito mais rápido na criança do que no idoso, né? Isso se dá, entre outros motivos, por uma quantidade menor de célula-tronco atuando para reparar essa lesão. Como se fosse uma quantidade de socorristas maior do que um... Exatamente. Do que num senhor. Entendi. E aí, de uma maneira geral, essas células-tronco, elas vão evoluir, não sei se eu entendi, mas elas vão evoluir para poder regenerar um tecido ou regenerar um órgão, é isso? Manuel, vamos entender que um joelho com uma artrose, ele é igual uma casa que está muito velha. Ele está com a parede com rachadura, tem... vazamento no telhado, tem goteira no telhado, tem vazamento nos encanamentos, a parte hidráulica está toda comprometida. Tá precisando de reforma essa casa. A parte elétrica está com risco de curto-circuito. Como que eu vejo uma célula-tronco? Eu vejo a célula-tronco como sendo um mestre de obras que você contrata. Então, antigamente, a gente pensava que essa célula ia entrar no joelho e ia se diferenciar em cartilagem e não é exatamente isso que acontece. Ou pelo menos... esse não é o papel principal da célula-tronco. Ela até pode fazer isso, mas a principal função dela é de ser mestre de obras, ou seja, ela vai até arrumar ali a parede que está com uma rachadura, mas ela tem uma grande rede de contato. Então ele vai ligar para o eletricista que vai vir ver a parte elétrica, ou seja, ele vai chamar outras células que atuam também no reparo tecidual, células inflamatórias que possuem, por exemplo, macrófagos, fibroblastos, que são células que produzem colágeno. Todos eles, vamos lá, são amigos desse mestre de obras e ele, através de mediadores inflamatórios, que eu costumo brincar que são o WhatsApp da célula, né? Ele manda um WhatsApp ali no grupo e um monte de gente vem para ajudar no conserto daquela casa. E essa casa, ela, que antes era uma casa condenada, ela vai virar uma casa habitável. Ela não vai virar uma casa nova, ela não vai ser reconstruída, e esse é um conceito muito importante de passar para todo mundo que está nos ouvindo, né? A célula-tronco, embora ela tenha uma grande capacidade de melhorar a dor, não vai te dar um joelho novo. Não vai te dar um joelho novo. Ela vai melhorar a dor, ela pode melhorar
mobilidade é uma coisa que a gente vê os pacientes melhorando muito, desinflamar, aquele joelho que está cheio de líquido e todo inchado, ele diminui, mas ele não vai ser um joelho que você tinha lá aos teus 18, 20 anos, né? Entendi. E aí por isso que você fala sobre o tratamento. Você vai tratar aquilo. A célula-tronco ela não vai virar o joelho, ela vai tratar o joelho. Isso. E aí é legal a gente diferenciar. E eu acho interessante a gente pegando esse conceito da célula-tronco, eu ouvi dizer que muitos atletas, de maneira geral, já vêm fazendo tratamento com célula-tronco. E aí eu queria que você explicasse pra gente se existe alguma diferença entre o tratamento do atleta com as células-tronco com um ser humano comum, né? Porque os atletas são super-heróis, os atletas são sobrenaturais, claro, né? Claro. Existe alguma diferença? Quem jogou polo aquático, né? Mais até ainda. hoje a gente fala, até hoje a gente fala. Mas enfim, tem essa diferença? O uso de terapias regenerativas na medicina do esporte, ele é uma coisa que está longe de ser uma novidade, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez um tratamento de uma lesão na coxa com célula-tronco lá em 2016. Isso 9 anos atrás. O Rafael Nadal fez o tratamento de uma lesão na coluna em 2013. Depois ele fez aplicação de PRP no joelho em 2014. Mais recentemente, o Mike Tyson, agora, quando voltou a lutar, ele usou célula-tronco para tratar, se não me falha a memória, foi uma lesão do ombro. Com quase 60 anos, né? Com quase 60 anos, exatamente. O Juan Martín Del Potro, tenista, também usou PRP para tratar uma dor no joelho. Enfim, existem inúmeros atletas que usam os conceitos da medicina regenerativa, né? Isso que a gente nem entrou no conceito das terapias regenerativas, vamos falar assim, não invasivas, como, por exemplo, tratamento com onda de choque, laser de alta intensidade, que aí sim, se a gente for olhar para atleta de elite, talvez seja difícil a gente achar algum que não tenha usado algum desses conceitos da medicina regenerativa. E o interessante é que a gente, o ser humano, né, o ser humano comum, ele não entende, né, eu não sei se ele precisa, mas ele não acompanha o fato desses tratamentos serem realizados com células-tronco, ou então dessa questão das ondas de choque, do laser. E aí eu acho legal você trazer esse conceito pra gente. Como é que choque no meu joelho, ou então laser no meu joelho vai ajudar na minha dor? Né? Tá. Os conceitos da medicina regenerativa, eles se baseiam em amplificar a resposta natural do teu corpo. Então, Entendi. O teu corpo, se você fizer um corte na tua pele, vai existir um processo inflamatório, vai existir um processo para tentar regenerar aquela lesão. Sim. Isso depende de diversos fatores. Depende da funcionalidade das células, depende do sangue chegar nessa região. E aí é que entram alguns desses conceitos. Como, por exemplo, assim, a terapia com onda de choque. O que isso faz? A terapia com onda de choque, ela utiliza pulsos mecânicos que são capazes de penetrar o tecido e atuar lá na área onde existe a lesão, aumentando o fluxo de sangue, atuando como fazendo liberação de substâncias, de fatores de crescimento que vão atrair mais células para ir lá tentar reparar esse tecido. Além disso, ela atua nas terminações nervosas, diminuindo a dor que o paciente sente em decorrência dessa lesão. Já o laser de alta intensidade, ele usa uma luz que é capaz de penetrar a pele e a gente consegue regular a profundidade onde essa luz vai chegar para estimular, para fazer uma bioestimulação. Ou seja, ela aumenta a energia que a célula tem para conseguir trabalhar e reparar o De uma tecido, maneira geral, né? você meio que causa me corrija se eu estiver errado, mas você causa uma dor local para alertar mais as tuas células a corrigirem aquilo ali. Sim, de certa forma. O laser, de maneira geral, ele é um procedimento completamente indolor. O paciente sente um calorzinho na pele, mas não sente absolutamente nenhuma dor. É tipo assim, ajuda aqui, galera. Exatamente. A onda de choque, devido aos pulsos mecânicos, às vezes os pacientes, quando você chega no ponto, eles podem sentir um pouquinho, assim. Eu já fiz no meu tendão de Aquiles. Não é nenhum
bicho de 7 cabeças, mas um pouquinho de desconforto nesse caso você tem a questão do ser atleta, né? Vocês usam mais essas terapias regenerativas em atletas. Então o atleta ele tem que pagar em tese um preço mais alto para ter uma recuperação mais rápida da dor, né? Porque o atleta tem essa pressa. É trocar o pneu do carro, o carro andando. Né? O atleta tem essa pressa. E aí, eu sei que você já respondeu essa pergunta de uma maneira, assim, por alto, né? A pergunta não foi essa, mas você acabou respondendo com a tua resposta, mas eu queria de forma mais objetiva que você respondesse. O tratamento da dor no atleta, ele é diferente do tratamento na dor do ser humano de uma maneira geral, da pessoa normal, que não pratica esporte. Sim. Então, assim... Existem alguns conceitos... São questões conceituais, né? A primeira delas é que o atleta, dificilmente, ele consegue ter um período longo parado, fazendo um tratamento com fisioterapia mais demorado. Então, ele tem uma urgência, uma necessidade de voltar a praticar as suas atividades laborais, por vezes, outras vezes recreativas, mas em um nível muito alto. Então, ele não tem esse tempo que eu teria, por exemplo, para tratar uma lesão no joelho, né? E o segundo conceito é que, de maneira geral, os atletas são pessoas que têm uma saúde muito boa. E isso facilita o tratamento. Legal. Então, são pacientes que dormem bem, são pacientes que se alimentam de uma maneira boa. Em tese, né? Em tese. Deveriam ser. Deveriam ser, menos, né? São pacientes que têm um metabolismo muito bom. Então, e que já fazem trabalhos de reabilitação muitas vezes. Então, são todos fatores que aceleram a recuperação desses pacientes. Você vê aí, a gente tratou recentemente uma amiga muito querida, que é ultramaratonista. Eu brinco com ela que ela é doidinha, correu uma prova de 250 quilômetros aí no ano passado, 250 quilômetros. Dirigindo eu fico cansado. Fran Santinho é o nome dela, né? Já teve aqui contigo, né? Eu não poderia falar o nome, mas tudo bem. E a gente fez um tratamento de uma ruptura de tendão nela. Ela é uma paciente que tem um metabolismo extraordinário. Passadas aí 3 ou 4 semanas, ela está correndo... Fechou a semana passada com um volume de 82 quilômetros corridos, né? Então, são 2 maratonas em uma semana, né? Isso recuperando de um procedimento. Então, o atleta, de fato, ele é um paciente que tem as suas particularidades. Na grande maioria das vezes, elas são particularidades benéficas para o tratamento. Entendi. Então, o fato do histórico do atleta nesse ponto, ele tem essa vantagem por ter a saúde, em tese, melhor do que os demais, né? E aí eu queria te perguntar algo que eu tenho visto com muita frequência, que as pessoas falam sobre a academia, ela é um remédio, a academia, de uma maneira geral, ela é algo que previne a dor. E aí eu queria te perguntar de forma objetiva, né? A academia, ela é um remédio para dor? O exercício físico é um remédio para dor? Totalmente. O exercício físico, ele não só é terapêutico para tratar lesões musculoesqueléticas, por exemplo, para ganhar força, para ganhar estabilidade, para ganhar equilíbrio, para ganhar mobilidade, quanto ele é terapêutico por melhorar o processo inflamatório. Então, quando você faz atividade física, o que você libera? Você libera uma substância que se chama endorfina. O que é endorfina? Por que a endorfina parece com morfina? Porque ela é um opioide. Ela é um opioide que o nosso próprio corpo produz. Então, e ela tem a capacidade de ser analgésico. Então, a atividade física é analgésico. Além de ajudar na recuperação de lesão, ela melhora a dor. O paciente que tem dor no joelho, não consegue treinar o joelho, tem que treinar o braço. Porque ele tem um efeito metabólico, um efeito sistêmico, que vai ajudar a curar que vai além do lugar onde está sendo treinado. Ele é um efeito que melhora marcadores inflamatórios, melhora paciente que tem diabetes descompensado, que tem uma hemoglobina glicada, é o marcador que a gente usa no diabetes, muito alto, ou seja, esse diabetes não está bem compensado. Isso piora a dor. Paciente que está muito inflamado, piora a dor. Então, a atividade física é pilar central no tratamento de dor, Manuel.
Então todo mundo... Junto com o sono. Entendi, claro. E aí a gente vai entrar, é uma boa deixa, né? Óbvio que você falou isso também no teu primeiro caso concreto aqui que você trouxe pra gente, né? Com aquela senhora que estava com aposentada logo no início, você falou que ela estava dormindo mal. E aí me vem uma pergunta muito objetiva, né? Ter um bom sono e uma boa alimentação previnem a dor? De uma maneira geral? Sem dúvida, Manuel. Não existe, eu te diria que não existe uma função no teu corpo, nenhuma, que não melhore com sono bom. O sono, ele é extremamente regenerativo, ele é extremamente analgésico. Paciente com dor crônica que não dorme bem tem mais dor no dia seguinte. Uma noite mal dormida, no dia seguinte ele tem mais dor. Tem até um livro, chama Por que Dormimos? Não sei se você conhece, mas é um livro sensacional, é de um pesquisador de sono, e ele traz uma reflexão muito, muito interessante nesse livro, que é a seguinte: se dormir não fosse, talvez, a atividade mais importante da nossa vida, ela já teria sido eliminada pela evolução. Caramba. Você já pensou nisso? Se você dorme 8 horas... Volta lá para o Manuel das Cavernas. Se você dorme 8 horas, a chance de você ser atacado por um predador é muito maior. Com certeza. São 8 horas que você não está protegendo a tua prole. São 8 horas que você não está caçando. São 8 horas que você não está coletando alimento. São 8 horas que você está numa espécie de transe completamente suscetível aos estímulos externos. Se dormir não fosse extremamente benéfico para a saúde, certamente a evolução já teria dado fim no sono. E os homens das cavernas talvez tenham mais noção da importância do sono do que muita gente hoje em dia. Do que hoje, exatamente. Quando a gente está cheio de estímulo externo, como que a gente dorme, Manuel? Como que a gente dorme? Quando chega o final do dia, a luz começa a diminuir, tá? Menos luz entra na nossa retina, no nosso olho, menos luz chega na retina, isso começa a mandar uma informação para o cérebro, que começa a produzir um hormônio conhecido de todo mundo, que se chama melatonina. A melatonina vai começar a avisar o teu corpo que está chegando a hora de dormir, tá? O que acontece hoje? O sol se põe, a gente, liga a luz branca de casa, pega o celular, abre o computador, e não para de emitir essa luz para a nossa retina. Então, existe um desbalanço nos hormônios que regulariam o sono. É por isso que existe essa epidemia de pessoas, pacientes ou não pacientes, que não dormem bem, que não acordam de uma noite de sono sentindo-se reparados, que não atingem os níveis de sono necessários para eliminar toxinas do corpo, para liberar hormônios, para reestabelecer a fisiologia adequada do corpo. Então, são hábitos que a gente construiu ao longo do tempo que estão prejudicando demais o nosso sono. Né? Eu gosto sempre de trazer esse caso quando se fala da medicina do sono, né? Eu gosto muito de basquete. E eu vi uma entrevista uma vez do LeBron James, que ele sempre fala que ele chegava, muitas das vezes, ainda chega, a dormir 12 horas por noite. Sim. Por conta dessa questão reparadora. E não à toa é o atleta mais longevo da NBA, né? Exatamente. Ele tem 40 anos e o cara tá ainda jogando demais, destruindo, e o cara dorme 12 horas por noite. Ou seja, parando pra pensar sobre uma ótica, né, sem conhecimento, um ser humano normal deveria dormir 8 horas. Se ele dorme 8 horas, se ele tá dormindo 12, ele perde 4 horas de treino. Ou então 2 horas a menos com a família, ou então 2 horas sem curtir alguma coisa. Então, por que ele tá dormindo 4 horas a mais? Existe uma variação individual da necessidade de sono de pessoa para pessoa. Talvez 12 horas ele já esteja no limite, vamos lá, superior do que a gente considera adequado, tá? Se é que isso existe. Eu nunca li sobre isso. Agora, para a população em geral, 8 a 9 horas de sono. No mínimo 7 horas e meia de sono.
no mínimo 7 horas e meia Tem de muita sono. gente dormindo 6 horas, né? Preferencialmente, Manuel, dormindo cedo. Existem estudos que mostram que, do ponto de vista regenerativo, cada hora dormida antes da meia-noite, ela equivale por 2 horas. Jura? Então, se você dormir às 10 e acordar às 6, é diferente do que dormir às 8 e acordar às 4. Existe essa diferença do ponto de vista de mediadores inflamatórios, de liberação hormonal. Isso é mais fisiológico. Dormir cedo é fisiológico. Em tese, você não só tem que dormir 8 horas, mas em tese você tem uma hora certa para dormir. Em tese, você tem uma hora certa para dormir. Existem 2 perfis de pessoas, tá? Que a gente chama de cotovias, que são as que dormem muito cedo e acordam muito cedo, e as corujas, que dormem mais tarde. Exatamente. Sim. Que dormem mais tarde e acabam acordando, consequentemente, um pouco mais tarde. Provavelmente isso veio lá da evolução. Lá de quando a gente vivia em bando. Então, uma parte do grupo ficava cuidando de todo mundo, né? Enquanto os outros dormiam, e depois o outro ia dormir, acordava mais... a cotovia acordava mais cedo e a coruja continuava dormindo por um pouco mais de tempo. Provavelmente venha daí. Mas a gente sabe que biologicamente a maior parte das pessoas deveria dormir mais cedo e acordar mais cedo. Do ponto de vista de inflamação, do ponto de vista de liberação de hormônios, isso é o que deveria para a maioria das pessoas. Em tese existe o dia e existe a noite por um motivo, exatamente. E aí foi o que você falou, esse caso da retina receber a informação que está diminuindo a luz, ou seja, o teu corpo ele já está programado de fábrica para dormir a partir do momento que venha menos luz, né? Isso é muito interessante. Mas agora a gente voltando um pouco para o lado da dor e saindo um pouco do sono, eu queria que você dissesse a importância do fisioterapeuta no tratamento da dor, porque eu acredito que sem o fisioterapeuta você não consiga entregar o melhor resultado possível, né? Sem dúvida nenhuma, não. O fisioterapeuta, Manuel, ele é fundamental no tratamento de qualquer paciente com dor. Seja atuando através de medidas analgésicas, né? Exercícios analgésicos, exercícios que vão aumentar a força muscular desse paciente para eventualmente corrigir alguma lesão, seja através de manobras manuais que vão diminuir a tensão de algum músculo, seja através de tecnologias que vão também ser analgésicas, né? E depois dessa fase aguda, onde o paciente melhorou da dor, o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental na prevenção de novas lesões. Então, a gente procura que todos os pacientes, que 100% dos pacientes que estão em acompanhamento no consultório também estejam sendo acompanhados por um fisioterapeuta. E é muito interessante porque antigamente a gente só pensava no fisioterapeuta para lesão musculoesquelética, para lesão ortopédica. Hoje não, hoje a gente tem fisioterapeuta que é especialista, por exemplo, em tratamento de pacientes oncológicos. Legal. Isso é uma área da fisioterapia. A fisioterapia é uma área incrível, é uma área que tem uma quantidade de subespecialidades, fisioterapeuta respiratório. Todas necessárias. Todas necessárias, exatamente. Então, os meus pacientes, eles sabem, né? Isso é uma coisa que a gente bate na tecla o tempo todo. Tem que ter acompanhamento de um fisioterapeuta, tem que estar fazendo atividade física supervisionada, tem que estar se alimentando bem, tem que estar dormindo bem. Isso é fundamental não só para melhorar a dor, mas para melhorar a saúde, né? Entendi. E nesse caso, a gente falando mais sobre esse lado da prevenção da dor, né? A gente sempre tentando evitar a dor de uma maneira geral. O fisioterapeuta, ele vai ajudar a prevenir a dor ou ele vai ajudar a combater a dor de uma maneira geral? As duas coisas. As duas coisas. Para pacientes com dor, o fisioterapeuta vai ter um papel na reabilitação desse paciente, através, então, aí desses exercícios que a gente já falou antes, que são exercícios para o ganho de massa muscular, que são exercícios para o ganho de mobilidade, que são exercícios ou através de terapias manuais, que vão fazer um relaxamento muscular, por exemplo, de alguma banda tensa, e depois que tirar esse paciente da fase aguda de tratamento, esse profissional ele vai
ser fundamental para que a gente previna a recorrência de lesões. Então, nas duas fases, tanto para o paciente com dor quanto para o paciente que está prevenindo dor, ter um fisioterapeuta em acompanhamento estar sendo acompanhado por um fisioterapeuta é fundamental. Entendi. E ainda nesse lado da dor, existem dores que elas só são resolvidas com cirurgia, por exemplo? A gente fez todos os tratamentos aqui conservadores, a gente usou onda de choque, usou laser, a gente fez a prevenção com fisioterapeuta, mas nada tá resolvendo de uma maneira geral. O último caso seria a cirurgia? Sim. Existem alguns pacientes que só vão ter suas patologias resolvidas com cirurgias convencionais. Isso é muito mais raro do que a maior parte das pessoas conhece. Hoje, com as técnicas que a gente tem disponíveis para tratar a dor, é muito difícil que um paciente que receba o tratamento adequado para a dor ainda assim tenha necessidade de evoluir para a cirurgia. Mas eles existem. Especialmente quando a gente tem uma causa anatômica. Vou trazer um exemplo para ti. Um paciente que tem uma compressão de um nervo por um tumor, por exemplo. Entendi. Ou o paciente que tem uma dor por um processo infeccioso. Esse paciente muito provavelmente vai precisar operar para melhorar a dor, né? As técnicas técnicas minimamente invasivas que a gente tem disponíveis não vão resolver esse caso, certo? Agora, para patologias crônicas, cada vez as indicações cirúrgicas têm sido mais restritas por conta da qualidade do resultado que a gente entrega com elas, né, Manuel? Entendi. E aí, a gente, olhando pelo lado da dor de maneira geral no tratamento, existe hora certa para tratar a dor? Ou às vezes a gente tem que esperar ela avisar um pouco mais, às vezes a gente espera o paciente ver se essa dor não vai melhorar em 2 semanas e aí começa a fazer o tratamento, ou então, sentiu a dor, vamos fazer o tratamento agora? Vou compartilhar rapidinho contigo 2 casos do meu consultório, tá, Manuel? Legal. O primeiro deles é de uma paciente que era arquiteta, seus 35, 36 anos, tá? Trabalhava muito tempo sentada, construindo lá os edifícios que ela planejava, e ela começou a ter uma dor nas costas. Essa dor foi aumentando, começou a prejudicar também as caminhadas dela, ela começou a fazer menos atividade física por conta da dor, até que foi buscar ajuda. A gente examinou ela tinha um teste positivo para a gente chama de LASEG, né? Quando a gente ergue a perna do paciente, a dor corre pela perna, é sugestivo de hérnia de disco. Fizemos uma ressonância, ela tinha uma hérnia de disco mesmo. Ela foi para fisioterapia, usou algumas medicações via oral e melhorou completamente da dor. Teve um outro paciente, chama Juarez, esse paciente. Ele é um senhor de seus 70 e mais pertinho de 80, super conversador, contava história, alegre, sempre feliz assim, só que o Juarez tinha 2 problemas. O Juarez gostava muito de tomar a cervejinha dele no final do dia no bar e o Juarez fumava muito. Quando ele chegou no consultório, ele tinha uma dor de evolução de mais ou menos 3 meses, assim, dor nas costas, dor lombar nas costas, evolutiva. Fizemos toda a avaliação do Juarez e ele não tinha absolutamente nenhum achado de gravidade no exame físico dele. E aí, quando o Juarez estava colocando a roupa, depois do exame físico, eu olhei para ele e falei: "Ô Juarez, tua roupa tá folgada, né?" Ele falou: "Pois é, doutor, tô perdendo peso." Eu falei: Juarez? Quantos quilos você perdeu? Ele falou: "Perdi 10 quilos no último mês." Isso imediatamente levanta uma bandeira. A gente fez um exame de imagem da coluna do Juarez e, infelizmente, nós encontramos uma metástase de um câncer de pulmão. O Juarez hoje está em tratamento quimioterápico, ele está evoluindo bem, mas eu trouxe esses 2 casos, o da nossa paciente jovem e do Juarez, para te falar o seguinte, Manuel: a hora de tratar a dor é o mais precoce possível, por várias razões.
Primeiro, porque é mais fácil de tratar. E segundo, porque em uma parcela muito, mas muito pequena dos casos, e isso aqui não é para deixar ninguém apavorado, né? Sim. Vamos lá. 80% das pessoas, 80% da população mundial em algum momento vai sentir dor nas costas. 8 em cada 10. Nesse estúdio aqui, alguém vai ter dor nas costas, né? Então, e na grande maioria das vezes, são casos igual da nossa paciente arquiteta. Ela não teve nenhum achado de gravidade. Agora, em um pequeno percentual dos casos, a gente acha uma infecção, um tumor, uma fratura. Então, avaliar minuciosamente o paciente com dor é fundamental. E quanto antes a gente conseguir fazer isso, a chance de a gente prevenir dano futuro ou a chance de a gente ter sucesso no tratamento da dor desse paciente aumenta. Entendi. Então, de uma maneira geral, o melhor momento para tratar a dor é ontem. É ontem. O melhor momento... Manuel, vou fazer uma correção. O melhor momento é não ter dor. Entendi. Deixa eu te falar, Manuel. Durante a faculdade de medicina, quantas horas eu tive sobre prevenção de dor? 0. 0 horas. Quantas horas eu tive de graduação sobre alimentação saudável? 0. Quantas horas eu tive sobre a prescrição não vou dizer porque isso faz parte do educador físico, mas sobre a importância de motivar o paciente a fazer atividade física, a dormir bem? 0. Então, a gente foi criado numa medicina que é uma medicina falha. E hoje a gente tem tentado mudar isso. Qual o melhor momento para você tratar a dor? É antes de ela existir. É você dormir melhor, comer melhor, você se cuidar. Fazer atividade física, sabe? E são medidas simples, são medidas saudáveis, que não custam dinheiro. Mas não fazê-las custa muito dinheiro. Não fazê-las custa dinheiro. E muito. E qualidade de vida, além de dinheiro. Entendi. Isso eu acho interessante você estar trazendo todos esses conceitos pra gente, porque a pessoa pensa só em tratar a dor quando ela já apareceu. E aí apareceu a dor, não, agora sim a gente vai tratar. E muita gente espera até pra tratar a dor, né? Muita gente espera às vezes essa dor. Tô sentindo uma dor no pulso, no punho. Vamos ver aí. Se ela continuar por uma semana, eu vou lá no médico. E aí, quando isso acontece, às vezes essa dor ela já se espalhou, já ocasionou uma lesão maior, e aí vai procurar um médico, tendo que gastar, às vezes, muito mais dinheiro, tendo que gastar muito mais recursos em remédio, e aí tá tudo já tá feito, né? Você vai ter que, de alguma maneira, você vai ter que pagar esse preço em alguma hora. Sim. E é isso que eu acho legal desse conceito que você tá trazendo pra gente. E aí, já puxando esse gancho, eu acho interessante a gente comentar também de alguns outros casos de atletas, né? Principalmente da área de futebol, onde você tem muito esses casos. Se a gente puder falar disso. Muitos atletas de futebol, alguns mal influenciados, né, por algumas ocasiões, acabam às vezes dormindo muito mal, bebendo muito, né, se alimentando muito mal, e são atletas que regularmente vêm tendo lesões. E eu acho que isso, de uma maneira geral, já está sendo mais disseminado. Uhum. E aí você acha que essa mensagem, de uma maneira geral, já está chegando mais, por exemplo, nos atletas, nos clubes de futebol, de uma maneira geral? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está vivendo uma revolução na nossa forma de ver o funcionamento do corpo humano. E isso não serve só para os atletas, mas os atletas se encaixam como uma luva nisso. Então, a chance de você ter uma lesão depois de uma boa noite de sono, ela é muito menor do que a chance de você ter uma lesão... a chance de você ter uma lesão depois de uma noite bem dormida é muito menor do que a chance de você ter uma lesão depois de uma noite,
onde você 4 dormiu horas, né? 2 horas, você fugiu da concentração, pulou né? Como a gente via alguns... Porque isso era o exemplo, de certa forma. A ser seguido, né? O exemplo a ser seguido. Entendi. Então, hoje a gente tem visto muita mudança em relação a isso, né? Os atletas de futebol, especificamente, que foi o que você me perguntou, Manuel, cada vez mais eles estão num nível de profissionalismo absurdo, né? Você vê Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Que é sempre o exemplo que a gente encontra, Em questão não só de, ele, né? Mas em questão de autocuidado, né? Dorme super bem, se alimenta super bem, diversos outros tratamentos que ele usa, né? Por exemplo, os tratamentos regenerativos que ele usou ao longo da carreira de prevenção dele. também, né? De prevenção, Cara, eu já vi ele comprando uma máquina que era da NASA, que ajudava ele a dormir, que liberava um oxigênio, um negócio assim. O cara investe muito para ele continuar jogando. E de certa forma é um investimento, né? Porque se ele continua jogando mais tempo, ele continua ganhando muito dinheiro mais tempo. Então isso é interessante da gente trazer aqui. E aí, olhando por um lado dessa questão da dor, a dor tem a diferença, obviamente, todos sentem dor, mas a dor no atleta e a dor no não atleta. E aí, por que a dor na pessoa que não é atleta, ela pode ser até mais dolorosa do que a dor no atleta? Manuel, você me permite te explicar um pouquinho como é que a gente sente dor? Claro. Manuel, quando você acorda no meio da noite e você dá com uma noite fria. Você no Rio de Janeiro tem pouca noite fria. Aqui em Florianópolis a gente tem mais. 28 graus você já tá nevasca. Tiritando de frio. Manuel, você dá com o dedinho na quina da cama indo no banheiro. Dói. Muito. Dói muito, Dói né? muito. Agora, se você acordar no meio da noite, de uma noite fria, do Rio de Janeiro, e você der com o dedinho na quina da cama, mas você não tá indo no banheiro, você tá fugindo de um incêndio, dói? Não. Dói. Não, dói, mas a gente não percebe, só vai né? sentir isso horas depois. Sim. Certo? Certo. Qual é a explicação para que o mesmo estímulo, a mesma lesão, o dedinho na quina da cama, horas desencadeia uma dor muito forte e hora não te desencadeia ou desencadeia uma dor mínima ou não desencadeia dor nenhuma? A explicação para isso, ela está em uma parte do nosso sistema nervoso central que a gente, a grosso modo, eu vou chamar de tálamo. Não é só no tálamo, mas o tálamo exerce um papel fundamental nisso. E ele funciona igualzinho uma peneira. Então, quando a peneira está mais aberta, mais estímulo de dor sobe, mais o paciente sente dor. Claro. Quando a peneira está mais fechada, menos estímulo sobe, menos dor o paciente sente. Quais são as coisas que deixam a peneira mais aberta? Dormir mal, comer mal, não fazer atividade física, estresse no trabalho. Por isso que quando a gente faz gestão da dor, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a importância de sono, sobre a importância da alimentação. Nós já conversamos sobre isso antes. Sobre a importância da alimentação, sobre a importância de fazer atividade física, sobre a importância de ter uma gestão de estresse. Isso é fundamental. Isso faz efetivamente e anatomicamente o paciente sentir menos dor, Manuel. Entendi. E no atleta, perdão, sim, só claro, complementando para responder a tua pergunta, boa parte desses fatores já existem. Já existem, porque ele já faz isso regularmente, já faz parte da rotina dele. Então, de maneira geral, os atletas sentem ou teriam uma percepção menor de dor do que os pacientes. Ou, vamos colocar assim, eles conseguiriam executar as suas atividades mesmo com a dor impactando um pouco menos nas suas atividades. Isso acontece. Acontece. E aí vem uma pergunta, seguindo dessa questão do atleta, que é um conceito que, ao longo da minha vida, eu sempre pratiquei muito esporte. E eu ouvia isso e eu quero saber a tua opinião sobre essa frase. A frase é: o atleta tem que ter a habilidade de conviver com a dor. Eu quero que você comente essa frase. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Me parece verdadeira, Manuel.
principalmente para atletas de alto nível. Principalmente para atletas de alto nível, que se expõem a condições extremas de tratamento, de viagem, de competições uma em cima da outra, de corridas de distâncias enormes. Então, assim, sentir alguma dor me parece ser um fator presente na vida de qualquer atleta. Aí a gente vai entrar no conceito de quanto essa dor impacta na tua performance. Sim. Então, se você sente uma dor muscular depois de ter feito uma corrida gigante, você ainda vai fazer o seu período de repouso, seu período de reabilitação, isso em tese é normal. Em tese é normal. Agora, no momento em que a dor no seu joelho está te impedindo de continuar executando as suas atividades, você precisa de tratamento. Que aposenta muitos atletas, né? Muitos atletas. Por exemplo, o jogador de futebol, ele tem a questão com o joelho. Sim. O jogador de vôlei, ele tem a questão com o ombro. O cotovelo. Enfim, você tem em cada área, você tem lá aquelas lesões que realmente aposentam. Os jogadores de basquete também, muita lesão no joelho, por causa do impacto o tempo inteiro. Então, quantos atletas não foram aposentados por conta de lesões? E aí, uma pergunta interessante também, cada corpo ele é um corpo, né? Então, por exemplo, por que alguns atletas da mesma área, obviamente eles vão se diferenciar na forma de treinar, são de clubes diferentes, preparadores diferentes, mas por que alguns atletas eles se aposentam muito antes do que outros porque eles sentem dores que eles não conseguem mais lidar, são dores que eles não conseguem resolver? Eu acho que a resposta é porque cada pessoa ela é diferente uma da outra, né? Na sua história, na sua forma de sentir, suas escolhas, suas decisões, em como ele se preparou para aquela jornada dele, isso faz muita diferença. E algumas pessoas, sim, vão ter uma predisposição maior a ter lesões, né? Isso acontece com muito atleta profissional, inclusive. Precisar abreviar a carreira pelo número de lesões, mesmo tendo se cuidado, isso acontece. Acho que são casos muito mais raros do que o paciente, do que o atleta que não toma os cuidados básicos que nós já repetimos aqui diversas vezes. A chance desse atleta precisar interromper a sua carreira mais brevemente é muito menor. Agora, existe uma variabilidade genética, estrutural, de força entre pessoas que ela é irreplicável, né? Então, a história de cada um ela é completamente da história das outras pessoas. Fatores psicológicos entram nisso, né? A capacidade de gerenciar o teu estresse, a capacidade de gerenciar a tua vida pessoal influencia nisso, né? Então, a minha impressão é que a gente não tem como comparar a trajetória de uma pessoa com a de outra pessoa. Ainda que joguem no mesmo time, que façam os mesmos treinos, as mesmas coisas. A vida pessoal desse é diferente da vida pessoal desse. A genética é diferente. O corpo foi criado de forma diferente. A maneira como ele absorve nutrientes é diferente. Tudo é diferente. Então, isso é como a gente comparar qualquer outro profissional, né? E acaba tendo as suas consequências aí ao longo eu acho que talvez isso... Concordo, assim, eu acho que talvez isso melhore com o passar do tempo, muito questão porque hoje a gente tem uma tecnologia e a gente tem uma análise do movimento de maneira geral. Então, por exemplo, eu já vi alguns jogadores de futebol da década de 80, 90 comentando que muitas das lesões que eles tiveram ao longo do tempo foi com base da falta de planejamento no treinamento. Então, por exemplo, o técnico chegava lá, né? Obviamente, sem citar nome, mas o técnico chegava lá... vocês vão aqui pegar e vão correr 10 quilômetros no campo. Às vezes, dependendo, como você disse, da genética, de todos os outros fatores, o corpo do cara não estava preparado para chegar e correr 10 quilômetros. Eu já fiz teste em time de futebol, na época que eu estava tentando ser jogador de futebol ali com meus 14, 15 anos, que um dos testes era você chegar lá e você corre aí 5 quilômetros com aquela chuteira, com aquela trava desse tamanho num campo completamente esburacado. Imagina o mal que isso não pode fazer pro joelho no longo prazo, né? Sim. Enfim, entrando agora falando um pouco sobre os atletas
atletas amadores ou então pessoas que estão querendo iniciar no esporte. Como você colocou alguns pilares aqui, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Se alimentar bem, obviamente a gente vai procurar um profissional da nutrição, vai procurar também um endocrinologista. Dormir bem, a gente vai procurar talvez um profissional da medicina do sono, um cara que, se não conseguir, obviamente, se você com os conteúdos, com o nosso papo aqui não conseguir dormir melhor, você vai acabar procurando esse profissional. Mas começar a fazer exercício para uma pessoa que ela é completamente sedentária. A Fran, por exemplo, já me contou essa história num outro podcast, que ela era uma pessoa que para andar, sei lá, 500 metros, ela pegava o carro. Sim. Como é que, na tua opinião profissional, como é que uma pessoa que está começando, que quer começar a fazer exercício, que quer começar a usar esse remédio na hora se prevenir da dor, na hora de sentir dor, como é que essa pessoa ela pode começar a fazer exercício da maneira correta? Acho que sempre amparado pelo profissional. Então, a gente tem hoje academias personais, possibilidade de você ter assessoria de corrida, né? De ter um coach virtual, né? Embora não acredito que seja o ideal, mas existe, sempre assessorado por um profissional. Busque estar na companhia das pessoas que já fazem isso há mais tempo, entenda dicas com eles, faça essas coisas básicas todas que previnem lesão, coma bem, durma bem, e eventualmente tem um caso de um paciente que ele começou a correr, e na 3ª ou 4ª semana que ele correu, ele trouxe o planejamento dele, ele ia correr 12, acho que eu não vou lembrar de cabeça, Manuel, mas eram 12 quilômetros na areia. Falei, não. 12 na areia? Não, Nossa senhora. Na época que eu corria 8 quilômetros por dia, na areia eu não conseguia 5. Não. Como diz o nosso amigo Daniel, o que você vai ganhar? Vai ganhar um iPhone 15? Não vai ganhar um iPhone 15, cara. Você vai ganhar uma lesão. Então, esteja amparado por bons profissionais que vão, ao longo do tempo, evoluir. Entenda que você não corre uma maratona treinando 3 meses. Né? A gente teve recentemente um influenciador que fez um Ironman treinando. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Então, a gente precisa de preparação adequada, de acompanhamento adequado, de reavaliação do que a gente está fazendo, de entender como o nosso corpo está tá respondendo aquilo que foi planejado, de ajuste de rota ao longo disso, porque aí sim você consegue chegar a fazer um Ironman de uma maneira sem que daqui a pouco o que você ganhe seja uma lesão que vai te tirar do esporte de novo, né? Então a minha mensagem para quem está começando é essa: faça da maneira certa, devagar, comece com corridas menores, comece com um bom acompanhamento, se cerque de pessoas que fazem isso há mais tempo, que vão ter dicas para te dar. Porque a ausência do profissional sério acaba acontecendo, por exemplo, de algumas notícias que a gente vê, por exemplo, um influenciador, um coach, não sei se foi no ano passado, no ano retrasado, ele falava para todos os seguidores que a pessoa tinha que acordar cedo e correr. Aí as pessoas iam lá, muitas seguiam. Não sei se a intenção dele era ruim, se a intenção dele era boa, não vou julgar a intenção da pessoa em si. Mas automaticamente, quando você está influenciando, você está falando para as pessoas correrem, e essas pessoas, elas veem outras, elas começam, por exemplo, a seguir influenciadores de corrida. Então, por exemplo, eu fui influenciado a correr, aí eu vou começar a correr, aí eu vou começar a procurar influenciadores de corrida para poder, talvez, acertar o movimento, Aí eu vou ver pessoas que estão completamente longe da minha realidade, estão correndo 12, estão correndo 15 no dia. Aí eu, Manuel, vamos supor que eu nunca fiz nada, nunca tô com 27 anos, nunca corri nada. Vou começar a correr 10 km por dia? Vou começar a correr 12 km por dia? O que eu vou ganhar? Além do story no Instagram, eu vou ganhar, como o Dr. Daniel mesmo fala, uma lesão, ou às vezes alguma coisa mais séria, ou então de repente de uma avaliação aconteceu que uma pessoa morreu, né? Uma pessoa faleceu com essa questão começou a correr durante um mês.
15, 20 km por dia, ele faleceu. Ele teve um problema, ele tinha um problema no coração, ele não teve avaliação médica. Então acho legal isso que você está falando, para você começar com um profissional, porque o profissional ele já viu o teu caso e casos de pessoas sedentárias diversas vezes. Então ele vai começar virando para você e falar assim, ó, começa correndo 2, 3, como é que teu corpo responde? Melhorou depois de tanto tempo? Começa a correr 5, começa a correr 6. Então essa importância da gente orientar. E às vezes eu acho que a gente até desvaloriza o profissional da educação física, o profissional que vai te fazer essa assessoria, não é? Porque a gente dá valor para nutricionista, a gente dá valor para diversos outros profissionais, mas o profissional da educação física fala, eu consigo fazer sozinho. Você não concorda com isso? A gente desvaloriza muito o profissional da educação física. Eu costumo falar para os meus pacientes, Manuel, que os pacientes que estão no meu consultório, de maneira geral, eles são pacientes que estão com algum problema de saúde. Uma lesão, né, ou uma artrose, enfim. Que o médico, aqui em Florianópolis, existe a ilha e existe o continente, uma ponte que liga os dois. Eu costumo falar que o médico é um lado, o profissional de educação física é o outro lado e o fisioterapeuta é a ponte. Então, em algum momento, o fisioterapeuta vai entregar esse paciente, o paciente que está doente, o paciente que está precisando do médico, ele está de um lado. O paciente que está completamente saudável, ele está do outro lado da ponte. Não é que ele não precise do médico, assim como não é que o doente não precise do profissional de educação física. Mas o paciente que está completamente saudável, ele é um paciente que vai precisar de um médico, por exemplo, um médico do esporte, um médico que faça medicina preventiva, né? Que é muito importante hoje, mas ele é o cliente do profissional de educação física, que vai programar exercício, atividade física, para que esse paciente não atravesse a ponte para o outro lado, não precise de um médico, não venha sentir dor, não venha sentir dor crônica. Então, eu dou muito crédito para os profissionais de educação física. E eles são... O meu pai é professor de educação física. Então, eles são assunto recorrente na minha consulta. E é esse o exemplo que eu dou normalmente da importância do profissional de educação física. E é isso porque, assim, as pessoas não se incomodam, às vezes, de pagar R$200 numa noite, R$300 num combo de cerveja, ou então sair para jantar, gastar R$200. Mas às vezes diz que o profissional da educação física está cobrando R$200 por mês, que é muito caro numa assessoria de corrida, ou então numa aula de natação, ou então numa aula de um esporte. Então a gente vê infelizmente o brasileiro ele dá importância para as coisas erradas. Espero que a gente combata isso ao longo do tempo, mas eu acho que a gente dá a importância para as coisas erradas e a gente desvaloriza muito alguns profissionais aqui que nós deveríamos valorizar e muito pelo fato de nos auxiliar a fazer o esporte da maneira certa. Você começar a fazer academia, tá todo mundo malhando. Malhar é uma moda, né? Vai na academia, o cara vai chegar lá e fazer o exercício completamente sem nem saber, vai pegar só uma série da academia. Você precisa de um profissional para te acompanhar. Se não tem um profissional na tua academia adequado, como é que você vai fazer isso? Isso aí, mano, assim, é aquela frase clássica, né? Se você acha caro prevenir doença, lesão de maneira espera até ver quanto custa para tratar. Então, são valores muito menores do que você vai gastar tirando, né, tempo parado de trabalhar, qualidade de vida que despenca, menos tempo com família, menos tempo com filhos. Sim, invista em prevenção. Essa é a dica. Mas então, doutor Alan, eu sei que a gente já conversou muito sobre isso aqui ao longo do programa, mas eu quero deixar realmente isso bem claro de forma muito objetiva. O que os seus pacientes, e até os que não são pacientes, só a nossa audiência que está assistindo esse programa, pessoas que estão assistindo esse programa, o que essas pessoas elas podem fazer de maneira geral para se prevenirem da dor? Assim, conselhos bem objetivos. Manuel, objetivamente, eu te diria que são 4 coisas, tá? Sono adequado, a gente já falou sobre isso. Importância de dormir bem. Dormir é regenerativo. Você acorda melhor quando você dorme bem. Se alimentar bem. Se alimentar muito bem. Gestão de estresse.
Então, procurar ferramentas, seja através de auxílio com um psicólogo, seja através de meditação. Cuidadamente, mindfulness, yoga, técnicas de respiração. Existem diversas formas. E a última é atividade física. Atividade física é o maior remédio para a gente se manter ao longo da idade funcional e com menos dor. de preferência orientada para o profissional, claro. De preferência orientado por um profissional. Legal. E aí, indo assim, já para a reta final desse programa, a gente já falou bastante aqui sobre dor, sobre tratamento, sobre combate à dor. Eu queria saber hoje como é que eu faço para marcar uma consulta com vocês. Eu quero marcar uma consulta com o Dr. Alan. Qual o procedimento que eu preciso seguir? Manuel, meus contatos para agendamento de consultas, eles vão estar disponíveis ali no Instagram. Hoje eu estou atendendo em Florianópolis e estou atendendo também em Ijuí, no Rio Grande do Sul, pertinho da minha cidade natal. Os telefones estão ali e eu fico à disposição, tanto aqui nas redes sociais mesmo, se eventualmente tiver qualquer dúvida, pode chamar que eu mesmo faço questão de responder. Perfeito. E a gente indo para a reta final mesmo, só trazendo acho que mais 2 perguntas aqui que eu tinha me programado para fazer. A primeira delas é um conselho que você daria para um jovem médico que está querendo seguir a área de medicina de dor, que assistiu esse podcast, que gostou dessa área, achou interessante a forma de tratar, a forma de combater, de realmente entender o ser humano como um todo, que é o que o médico da dor ele faz. Qual o conselho que você daria para um jovem profissional de medicina que estivesse terminando a faculdade? Venha. Manuel, a medicina de dor, ela me transformou. Ela me transformou como pessoa, ela me transformou como profissional, ela me transformou na forma de ver a vida. A gente tem muitos casos complexos, muitos casos difíceis, muitos casos daqueles que nos tiram o sono à noite, mas é recompensador demais poder ajudar essas pessoas que estão há tanto tempo, às vezes anos, décadas, sofrendo com dor e você poder verdadeiramente ajudá-las. Nem sempre as soluções são fáceis. Na verdade, não existe solução fácil para problema complexo, mas os problemas têm solução. Então, a minha dica para o profissional você vai estudar muito, você vai ter que se dedicar muito, você vai provavelmente perder dias que você passaria com a tua família, dias que você passaria fazendo alguma coisa do teu lazer, mas o retorno emocional que isso te traz é bom demais, é grande demais e a gente verdadeiramente consegue impactar muita gente. Então, o meu conselho é uma ciência que está em expansão, é uma ciência que está em crescimento, o mercado ele existe espaço no mercado para bons profissionais que fazem tratamento de dor. Então, acho que para quem está em dúvida de que formação seguir, a medicina de dor pode ser uma excelente opção. Pode ser uma excelente opção. Legal demais esse teu posicionamento. E aí, indo acho que para a última pergunta aqui na minha pauta, pergunta que a gente faz para todos os profissionais que vêm aqui. Qual o momento mais difícil da sua vida, pessoal ou profissional, só para você compartilhar com a gente e mostrar para a nossa audiência que todos os profissionais de sucesso, eles também tiveram momentos que eles ou desacreditaram ou que acharam que não iam conseguir passar, que eram muito difíceis. E eu queria saber qual é o seu. Não, eu acho que os momentos mais difíceis, profissionalmente falando, são os momentos em que a gente não consegue atingir o resultado que a gente gostaria, entregar o resultado que a gente gostaria para o paciente. Na medicina de dor, a gente trabalha com inúmeros pacientes muito complexos, pacientes que já fizeram diversos tratamentos e não tiveram retorno, e a gente é visto como sendo a esperança, a última esperança desses pacientes. E existem casos que, infelizmente, a gente não tem o sucesso que gostaria de ter. Para mim, os momentos mais difíceis dentro da minha profissão é quando eu entendo
que a gente ainda precisa evoluir demais para melhorar a qualidade de vida de alguns pacientes. Então... Mas aí você esgotou tudo aquilo que você podia fazer como médico, mas aí depende do avanço da medicina, né? Já é outro fator, né? Exatamente, Manuel. Mas como ser humano, a gente tem dificuldade em aceitar que não existe mais. Com certeza, para mim, isso é o mais difícil. Com certeza. Dormir com esse paciente na cabeça, acordar com esse paciente na cabeça, pensar o que você pode fazer a mais que você ainda não fez. Então, graças a Deus, são poucas as vezes em que isso acontece, mas quando acontece pega, né? É muito pesado, é muito difícil aceitar que a gente nem sempre consegue ter os melhores resultados que a gente gostaria de ter. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para todos também. Isso é uma pergunta comum para os profissionais da área da saúde que eu faço aqui, como você. Mas eu percebo desde dos primeiros 5 minutos, né, do nosso papo que você tem muito isso, que é a questão do atendimento humanizado, né? A forma como você vai tratar o teu paciente, a forma como você vai entender ele como um todo na hora de fazer o tratamento dele. Mesmo eu entendendo que isso claramente está na tua rotina, até pelo fato de os momentos mais difíceis da tua vida serem os que você não consegue entregar o resultado para o teu paciente, eu queria saber a tua opinião sobre a medicina tá indo para esse lado do atendimento humanizado. Porque se tem diversas... não é relatos, mas assim, até ditados, a famosa visita de médico ou a famosa consulta de médico que, assim... Qual o seu problema? Qual a sua dor? Toma aqui o remédio e vai embora. Isso tá mudando na medicina. Eu queria a tua visão sobre isso. De cada vez a medicina ir pro lado do atendimento humanizado. O que você acha sobre isso? Excelente pergunta, Manuel. Excelente pergunta. Porque a gente foi criado num modelo que era um modelo reto. Um modelo onde talvez o médico exercia uma autoridade muito grande, determinava o tratamento, prescrevia o remédio e isso acabava. Isso tem mudado cada vez mais para a gente entender o modelo biopsicossocial do paciente, onde as características biológicas do paciente, a lesão, né, a forma como esse paciente, que outras doenças ele tem, elas são levadas em consideração, mas onde a gente avalia muito e presta muito atenção à parte psicológica desse paciente, ou seja, quanto aquela dor, quanto aquela doença está afetando a parte psicológica desse paciente, qual é a demanda desse paciente por ajuda com isso. Isso é fundamental. Isso é fundamental para você ter um resultado ótimo. Você tem que ajudar o paciente nessa parte também. E a parte social, onde quais são as carências desse paciente. Quanto essa doença está afetando a relação dele com a sua família, com seus filhos, com os seus amigos, quanto ele está sendo privado de estar participando de uma confraternização de final de ano. Jogar bola com o filho? Jogar bola com o filho. Então, se a gente não entender a complexidade que envolve um ser humano, a gente nunca vai conseguir atendê-lo e de maneira integral e entregar o melhor resultado. Não adianta. Se você não olhar o ser humano como um todo, você não vai entregar o resultado como um todo. Legal demais esse teu ponto. E aí, acho que com essa resposta não poderíamos fazer outra pergunta. A gente vai encerrando esse podcast aqui com o Dr. Alan. Eu queria te agradecer, Dr. Alan, pela presença, por todo o conhecimento compartilhado, por todas essas recomendações. Eu acho que cada vez é mais necessário a gente ter médicos bem-sucedidos, médicos que têm conhecimento para compartilhar, dando esses recados conscientes, como, por exemplo, você começar a fazer exercício com um profissional, você dormir melhor, você se alimentar, dando conselhos para outros médicos dessa questão do atendimento humanizado, de você ver o paciente como um todo. Então, obrigado pelo papo, aprendi muito com você. E você quer falar algumas palavras finais? Quero sim, Manuel. Quero também te agradecer pela oportunidade de estar aqui,
muito bom, e tomara que a gente consiga influenciar bons profissionais a virem nos ajudar nessa batalha contra a dor dos nossos pacientes. O meu recado final é que cedo ou tarde na vida a gente vai sentir dor. E o meu recado, o objetivo dele é trazer um pouco de esperança para aqueles pacientes que estão em condições ruins, com a dor afetando muito a sua qualidade de vida, com a dor restringindo ele de viver momentos felizes com a família. Não perca a esperança. Não perca a esperança, porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas para ajudar esses pacientes. Busque ajuda, procure um profissional capacitado. Entenda que a dor, ela pode até fazer parte da história, mas ela não tem que ser o destino. E a gente fica completamente à disposição para ajudar, para tirar dúvida naquilo que for necessário. Eu vou deixar as redes aqui do Dr. Alan aqui nos comentários aqui do canal. Também a gente vai ter alguns cortes lá do Dr. Alan no nosso canal do Instagram. Então, para entrar em contato com ele, você não vai ter dificuldade nenhuma. Antes da gente finalizar, 2 recados, né? O primeiro recado é se você tem algum profissional para indicar para a gente, seja ele do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de Brasília, de São Paulo, qualquer outro estado, a gente está realmente querendo esse ano gravar em vários estados, gravar com profissionais do Brasil inteiro. Então essa é a meta que a gente tem para 2025. Então eu conto com a sua ajuda. Se você puder mandar ali na DM com o link do perfil do profissional, a gente vai entrar em contato. E lembrando que são profissionais de todas as áreas, né? Não só da área da saúde. A gente tem trazido muitos profissionais aqui da área da saúde, mas também arquitetos, a gente está procurando para conversar, engenheiros, advogados. A gente tem a doutora Cristina, que foi episódio 3, enfim. Por favor, recomendações de profissionais, bons profissionais que tenham algo a acrescentar aqui no nosso programa, beleza? E o segundo recado é para você. Agora é só para você, profissional da área da saúde, que está querendo entrar no mercado digital, que está querendo começar a se posicionar, criar conteúdo, fazendo aquele tipo de marketing positivo que eu acredito que é o marketing de conscientização, o marketing onde você provavelmente vai afastar alguns pacientes momentâneos. Por exemplo, esse paciente ele não vai te pagar uma consulta para tirar uma dúvida com você, porque você já vai estar tirando essa dúvida pelos seus conteúdos, mas no longo prazo eu posso te garantir que esse tipo de conteúdo gera uma confiança, gera uma proximidade com o teu paciente que, quando se falar em uma dor, quando se falar em um problema onde você é o especialista, você vai ser a primeira pessoa que ele vai procurar. Tá? Então você que está profissional da área da saúde, que está querendo se posicionar nas redes, MKTD Pacheco, para entrar em contato comigo. Mas é isso, então. Vou encerrando o podcast com o Dr. Alan Palmeiro e fico por aqui. Um grande abraço.